Alô você, vamos para a informação agora sobre saúde. Alô você que sofre de hérnia umbilical, você que está esperando algum tempo aí na fila do SUS, inclusive, para ser atendido, para resolver esse problema de saúde. A hérnia umbilical é um deslocamento anormal de tecido pela parede abdominal atrás do umbigo. Esse é o tema do quadro Fala Doutor de hoje. Olha, esse tipo de hérnia se desenvolve quando uma porção do revestimento do abdômen, de parte do intestino ou do fluido do abdômen, se acumula através do músculo da parede abdominal. De acordo com a Sociedade Brasileira de Hérnia, as hérnias umbilicais atingem 8% da população adulta ao longo da vida. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o médico cirurgião do aparelho digestivo, o Dr. Jonas Leomarque Santos, que está aqui com a gente no estúdio do Balanço Geral e vai participar com a gente. Lembrando que você pode mandar a sua pergunta e a sua participação. Bom dia, doutor. Muito obrigada, doutor Jonas, pela presença. Vamos às participações aqui no telão, as perguntas da população. Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia a todos. Meu nome é Augusto César. Como eu faço para saber se eu estou com hérnia umbilical? Bom dia, Augusto César. O diagnóstico da hérnia umbilical, ele começa clinicamente. Você consegue ver um abaulamento na região umbilical e esse abaulamento costuma dar sintomas. E de um diagnóstico clínico, que pode ser para um clínico, um cirurgião, você pode partir para exames como ultrassom da parede abdominal e, em casos mais difíceis, até tomografia. É importante saber que ter a hérnia umbilical e saber se vai tratar essa hérnia já é outra seara. Não é todas as pessoas que têm a hérnia que vão ser tratadas. Verdade, existe uma demora, inclusive, uma reclamação constante pelo SUS, né? Muitas pessoas esperam, é muito tempo, quando chega a vez, os exames já venceram e aí a pessoa tem que se submeter a exames novamente e poder enfrentar essa fila que existe no SUS. Perigoso isso, doutor? Então, era muito importante para a população saber que ter a hérnia umbilical em si não é risco. Existe uma gama muito vasta de pessoas que têm a hérnia umbilical e o fato de não ter sintoma, não ter dor, a hérnia ser pequena, ele não é cirúrgico. O que eu percebo muito no consultório é que são pessoas que nos procuram para a cirurgia da hérnia e não tem a real necessidade da cirurgia. E outros casos que estão causando dor, quando faz esforço principalmente, que é o sintoma de risco, se você quiser ficar atento à sua hérnia umbilical, você faz ela vem com manobras de esforço, esse já é um sintoma que a gente chama de alarme, e aí sim a procura para o médico e a cirurgia tem que ser um pouco mais precoce. Então, em quais situações, vamos repetir essa informação que é importante, doutor Jonas, em qual situação a hérnia umbilical exige uma cirurgia rapidamente? Isso, a hérnia umbilical, a cirurgia simplesmente também é quando tem risco. Você tem uma patologia, se aquela patologia que você tem não oferece risco, você não vai oferecer o risco da cirurgia. No entanto, se uma hérnia começa a sentir dor, principalmente aos esforços, essa é a grande dica que eu dou aos pacientes, às pessoas que nos procuram. Se você faz uma academia, se você levanta, se vai fazer cocô, tosse, que é bem comum, e você tem dor aos esforços, essa dor, ela é sintoma de alarme e a pessoa, durante em casa, você coloca a mão na região umbilical, sente, procura um certo abaulamento na hora do esforço. E uma outra dica é quando você deitar, que você relaxar, você também vai palpar aquela região, fazer um autoexame e ver se aquela região deprime, se vai ter um orifíciozinho ou se diminui a dor. Então, tanto ter a dor com o esforço, quanto o alívio da dor, quando você para o esforço ou a tosse, por exemplo, é uma característica importante para as hérnias umbilicais. Entendi, doutor Jonas. Olha aí o alerta, então, para quem está acompanhando o Balanço Geral, hoje com o doutor Jonas, médico cirurgião digestivo. Vamos a mais perguntas aqui no telão. Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia a todos. Eu me chamo Érica Fraga. Gostaria de fazer uma pergunta. Quais são os problemas que a hérnia umbilical pode fomentar? É justamente isso, Érica, que a hérnia umbilical ela pode estrangular. O conteúdo da hérnia, você pode ter uma alça intestinal, pode ter um epíplon, que é uma gordura, e durante a manobra do esforço intraabdominal, você expõe aquilo na hérnia e ela estrangula, ela fica presa. E o que acontece quando ocorre esse estrangulamento, doutor? Perfeito. Aí, nessa situação, Tamires, você já não procura um médico, não vai marcar uma consulta, deve recorrer à urgência, e se aquilo não for abordado em um tempo de 6 horas, por um cirurgião na própria emergência, ele talvez tenha que olhar o sofrimento da alça.
E é uma outra dica aqui para quem for cirurgião ou clínico, que é a cirurgia que a gente inicia as pessoas a assinar a operar. Se a pessoa chega com uma urgência, com hérnia umbilical, com mais de 6 horas de dor, não é recomendado você reduzir aquela hérnia, colocar o carocinho para dentro e ir para casa tranquilo. Porque em alguns casos, a alça ficou ali sofrendo, ficou sem vaso, sem isquemia, e só vai saber se ela é viável depois. Então aí requer um caso, Entendi. como ela perguntou, de você ir para uma emergência, procurar um atendimento, de preferência uma emergência que tenha cirurgião, não só clínico, que tenha mais experiência com esses casos, e o alerta do tempo de dor. Você está com a dor, tenta repousar. Quem está com esse sintoma não é de repente, Tamires, a pessoa começa paulatinamente, né? Você vai crescendo, vai vendo o abolamento. Nessas situações você vê que cada esforço repetitivo causa aquela dor, então é um alerta. Aí você coloca a mão naquele local para ele não forçar mais para dentro, diminui a dor e dá tempo sim você procurar um cirurgião. Alerta então, para você que é telespectador, está com uma hérnia umbilical e você sente dor no dia a dia, nas suas atividades, em algum movimento, nesse caso é importante que você realmente procure um médico para ser orientado. Muita gente aqui perguntando para a gente pelo WhatsApp do BG se tem algum remédio para aliviar as dores, até o dia que se chegue a uma cirurgia pelo SUS. Perfeita pergunta. Eu considero que é um aumento do risco. Se você tem uma dor que é causada por um esforço que vai levar algum órgão da parede abdominal para fora, e você usa a medicação para dor, qual a tendência, Tamires? É você provocar mais dor. Se você está, a dor no seu caso, nesse momento, ela está te protegendo. Ela está doendo, você não vai fazer mais esforço. Se você não faz mais esforço, você deixa de empurrar o conteúdo abdominal para fora da parede, e isso é importante. Ao contrário, também é importante, Tamires. Algumas pessoas têm uma hérnia umbilical, já sabe que a tem, ela não causa dor, realmente não é indicação cirúrgica, você tem que avaliar com o cirurgião sim, e de repente vem uma dor abdominal. E a pessoa atribui essa dor à hérnia, e isso tem que ser investigado. Por exemplo, você está com a hérnia umbilical, tem ela há muito tempo, começa a ter uma dor um pouco mais epigástrica e pode ser o estômago. Você tem que investigar a causa daquela dor. Então, uma dor abdominal, você tendo uma hérnia, você tem que saber o tempo que veio, se veio associada com esse abolamento e principalmente, se essa dor que você está tendo, não vá só buscar remédio, porque dor no abdômen, ela exige diagnóstico. Eu tenho uma dor, qual a causa da minha dor? Porque de repente a pessoa toma o remédio, imagina, o doutor Jonas vem aqui no Balanço Geral, a gente fez esse questionamento, ele indica uma medicação, o paciente deixa de sentir dor, consequentemente sem dor, ele não vai dar atenção àquele problema e não vai buscar um diagnóstico. Até que ponto é urgente que esse paciente procure um médico e essa dor dá essa sensação de urgência? Se ele toma medicação, ele se acomoda, né? Isso, perfeitamente. Entendi. Vamos a mais perguntas, então, aqui no Balanço Geral. Bom dia. Bom dia, Tamires. Me chamo Elaine e eu gostaria de saber o que tem dentro de uma hérnia umbilical. Perfeito. É justamente o que tem dentro da hérnia que leva a um quadro de mais emergência ou urgência. Se for uma alça intestinal, Tamires, é aquele caso de urgência que a gente se refere. A alça intestinal vai estar presa, o sangue consegue até chegar na alça, um pouco de dificuldade, mas ele não retorna. Então, a dificuldade do retorno venoso vai levar à isquemia, aquela alça vai sofrendo sem sangue e pode necrosar. E aí cede você fazer uma cirurgia simplesmente de uma hérnia umbilical, que é uma cirurgia simples, tranquila de fazer. Você vai operar um paciente com a ressecção de alças intestinais, com a laparotomia, com a cirurgia grande, com indução de UTI. E aí fica o alerta dessa. Verdade. Esse caso é mais urgente, quando há então a alça do intestino. Há outro material que pode ser encontrado? O epíplon, que é a gordura intestinal, que aí ele vai causando a dor, vai apertando, fazendo isso. Também é extremamente importante saber as causas da hérnia. O fumo contribui demais, desnutrição para o colágeno, que a gente fala muito de dieta hoje anti-inflamatória, contribui para isso. Dieta anti-inflamatória, quais seriam os alimentos então que poderiam contribuir? O glúten, a lactose, o açúcar e principalmente o que eu quero falar que é a obesidade. Então é comum a pessoa estar com a hérnia, mas ele faz academia, o orifício está pequeno, ele não tem pressão também abdominal para forçar aquela hérnia. Ele está tranquilo, vai viver tranquilo. No entanto, você pega um paciente que começou a ficar obeso, que ela é muito associada. Hoje as comorbidades da obesidade são as hérnias. De todas as paredes, hérnia de hiato também. Mas se ele está ficando obeso, se ele está pegando, é comum eu chegar no meu consultório, um paciente, recentemente chegou um paciente muito obeso, com uma estrutura abdominal enorme, e a queixa dele era a hérnia umbilical. No entanto, a hérnia não estava causando dor
não estava causando desconforto, não tinha sofrimento de alça, provavelmente era um epíplon, uma gordura naquela região. Sim. A conduta para esse paciente foi fazer uma cirurgia bariátrica primeiro, e aí, depois da cirurgia bariátrica, ele fosse emagrecer com 1 ano e meio a 2 anos, sim, vir corrigir a hérnia dele, que é o sintoma de causa e efeito. Você provocou a hérnia por dor, ou a mulher, por exemplo, do pós-gestacional, que é bem comum. Você está gestante, o abdômen vai forçar, vai crescer, vai abrir um botão herniário, para depois você conseguir identificar. Então, esse paciente mesmo, ele chegou com uma hérnia, não era para ser operado naquele momento, teve que submeter uma perda de peso grande para ter um bom sucesso na cirurgia. No pré-operatório da bariátrica, descobriu uma vesícula, então operou a vesícula primeiro, depois o bypass, para depois fazer a hérnia umbilical. Entendi, doutor, realmente. Vamos a mais perguntas aqui, a participação do povo. Bom dia. Bom dia, Tamires. Meu nome é Kleber Augusto. Quando eu devo me preocupar com a hérnia umbilical? Perfeito. Era isso que a gente estava conversando, isso aí. né? Aí se preocupa quando tem dor, basicamente. Do mesmo jeito, se você não tiver dor, você pode, na consulta com o clínico, na consulta para qualquer outros sintomas, ele avaliar a parede umbilical, a parede inguinal, a parede epigástrica, qualquer abalamentozinho, caroço. Esses exames de autotoque pela população, eles são fundamentais. E com esse alerta que estão tendo hoje, se isso aí, ele piora ou não com a dor, aí sim é que a gente vai pegar. Então, só um detalhe assim, são para os pacientes diabéticos também. A gente fala do balanço geral, que é a maior parte da população, mas pacientes diabéticos eles não têm um limiar correto de dor. Então, não posso esperar dor nesses pacientes. Pacientes que têm cirrose, ou estão crescendo o abdômen com água abdominal, com ascite, aí também a gente não espera esses sintomas. É algo mais mas, urgente. No modo geral, para a população, a dor a chave. A dor é o sinal de alerta, hein? Vamos a mais participações aqui no telão do Balanço Geral. Bom dia. Bom dia, Tamires. Meu nome é Matheus Moura e eu queria saber como é que funciona o tratamento de hérnia umbilical. Perfeito, Matheus. Obrigado. O tratamento da hérnia, ele é cirúrgico. Não existe um remédio para aquela hérnia. Uma vez a hérnia diagnosticada, sendo avaliada e sendo cirúrgica, aí vem as cirurgias, que pode ser cirurgia convencional, que tem nos mutirões, cirurgia SUS, que são efetivas. A gente, na literatura médica também, tem um tamanho, um orifício de 2 centímetros para colocar ou não as próteses, são as telas. E a depender do orifício, do esforço, do trabalho, do retorno que o paciente tem à atividade, ela pode ser convencional ou, com a maior parte que eu faço, as laparoscópicas, que são por videocirurgias, que você não incisa a hérnia. Na verdade, você coloca uma prótese por baixo, uma tela por baixo, e esse paciente volta a retornar com 15 dias ao trabalho, com 5 dias pode estar dirigindo, e é bem mais precoce. Entendi. Doutor Jonas, a gente quer agradecer a sua participação com a gente. Olha, foi difícil, viu, a gente achar um médico cirurgião que pudesse falar de hérnia, né? A Daniela Zuzarte, que está aqui nos bastidores com a gente, ligou para uns 20 médicos e o doutor Jonas aceitou o convite, estava com a agenda livre nesse horário. Muito obrigada, viu, por ter aceitado e por ter participado com a gente. Ok, obrigado. Bom dia.